Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Amém! Glória a Deus! Podem sentar, meus irmãos. Tudo bem? Bom vê-los numa terça-feira atípica, né? Vamos assim falar, uma terça-feira. Eu tenho certeza que Deus vai tratar o seu coração. Nem todos vieram, o pessoal ainda... A gente tem muito aquela sistemática ainda, né? Quarta-feira eu vou. Você vai vir amanhã, quarta-feira, na igreja, que tá maior o culto que agora, né? O pessoal tem essa sistemática. Muitas pessoas também me comentaram: pastor, hoje não vou. Eu já, meu normal, pastor, eu vou na quarta, não tem problema. Eu falei: não tem problema. Mas é bom de vez em quando a gente dar uma variada também, né, pessoal? Em nome de Jesus. E hoje, daqui a pouco mais, nós vamos realizar a Santa Ceia, a última Santa Ceia desse mês, que nós não realizamos. Essa Santa Ceia foi na última quarta, estamos realizando hoje, que sempre na última quarta-feira do mês nós realizamos a Santa Ceia, e hoje nós vamos estar realizando na terça-feira. Hoje Deus vai falar forte ao seu coração, vai te dar uma mensagem poderosa, eu não tenho dúvida. E depois, pessoal, Santa Ceia do Senhor. Para quem está em casa, nós estamos aqui em Campo Grande, numa terça-feira à noite, aquele período que ainda lá fora está meio aquela questão de pandemia, infecção, dor, morte e assim por diante, não só aqui, mas no mundo todo. E quem sabe você que está me assistindo em 2030, você está me assistindo pelo YouTube, sei lá que ano você está me assistindo, e você está olhando: esse é o pastor Maico, esse aqui é o pastor Maico que está pregando aqui em Campo Grande. E nós estamos naquele período de tanta luta, mas hoje é o último dia desse semestre de 2020, e que Deus possa nos abençoar. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada, por gentileza, todos, em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Hoje nós vamos estudar textos conhecidos, escute bem, são textos conhecidos, mas revelações novas. Eu quero mostrar para você que o grande fator, o fator principal, ou vamos melhorando aqui a minha fala, o que vai ser de suma importância na sua vida, não é a situação que está te atacando, ou uma enfermidade, ou um problema financeiro. Você vai ver que o fator principal de tudo é a sua reação. E eu vou começar agora com Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10, assim: Daniel, pois, quando soube, sublinha isso que eu já vou pregar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa. Aí abre um parêntese: ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como dantes costumava fazer. Então Daniel, ele ficou sabendo de um decreto que era contra a fé dele, que no espaço de 30 dias ninguém poderia prestar adoração, prestar culto, a não ser ao rei Dário. O rei Dário virou, no espaço de 30 dias, o rei Dário virou como se fosse Deus. E aí o que acontece? Era um decreto que tinha uma cláusula nesse decreto aí, que a pessoa que não cumprisse, ela seria jogada na cova dos leões. Imagina que coisa, entre aspas, assustadora, né? Você imagina, nem passa pela sua cabeça, nem passa pela minha cabeça, nós sermos devorados por leões famintos. Você imagina, arranca a perna, arranca pé, mete aquele dente no peito, na cabeça, no olho, estoura o olho. Isso é uma coisa surreal, né? Você imagina a pata do bicho, eu estou falando de um, imagina vários. Então era uma coisa assim para intimidar mesmo, para colocar medo. Só que a Bíblia diz que quando Daniel soube disso, a reação dele foi louca. Ele desrespeita o decreto, ele vai para um quarto na casa dele, que você vê, ele escolhe o quarto, ele escolhe o quarto que tinha a janela aberta para o lado de Jerusalém. E ali ele faz uma coisa que eu e você, nós deveríamos sempre parecer com Daniel. Não mudou. Ele não mudou. Ele continuou o mesmo. A Bíblia diz que ele se colocou de joelhos
E 3 vezes no dia, ele orava, dava graças a Deus diante do seu Deus, ele dava graças a Deus, como dantes costumava fazer. Então, quando você souber de alguma coisa, de um diagnóstico, quando você souber de alguma coisa que está afrontando você, eu te peço de coração, não mude com Deus. Não deixe de ler a Bíblia como você lê. Não deixe de orar como você ora. E até de agradecer como você agradece. Você vê que o Daniel, nem a oração dele ele mudou. Ele continuou agradecendo, ele dava graças. Ele levantou a mão para o céu e agradeceu. Ou seja, eu não vou mudar. Aparentemente ele vai quebrar a cara. Se você for perceber agora na Bíblia Sagrada, você vai ver agora no versículo 16, exatamente o seguinte: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então você vê, repito novamente, aparentemente ele quebrou a cara, porque ele vai ser lançado na cova dos leões. Ele vai ser jogado, ele foi jogado na cova dos leões. Alguém pode ter pensado que burrice que ele fez. Alguém pode pensar e dizer assim, era só ele ficar quieto no espaço de 30 dias, ou pelo menos não ficar provocando. Vai orar num quarto que a janela está fechada. Como é que ele vai orar num quarto que a janela está aberta? Eu acho que pode passar um monte de coisa na minha cabeça e na sua cabeça em relação a esse fato que o Daniel fez. Só que eu e você, nós conhecemos a história. E glória a Deus que nós conhecemos a história. E a Bíblia diz que no dia seguinte, depois que eles fecharam lá a cova, e eles colocaram aquela pedra e selaram aquele lá com um anel de selar que não podia mudar, a Bíblia diz que no outro dia o rei apareceu lá pela parte da manhã, e o Daniel lá de dentro respondeu assim no 21, respondeu, está aqui Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Dá uma glória a Deus. Então você vê, o fator determinante aqui da vitória ou da derrota não foi o leão. Não foi, pastor? Não foi o leão. Você vê que o fator determinante, fala comigo bem alto, foi a reação. Isso, a reação quando você sabe de alguma coisa. A reação quando você é impactado. Qual que é a tua atitude? Como é que você se apresenta? Como que você se posiciona quando uma coisa lhe ataca? O fator determinante não é o que está vindo contra você. O fator determinante, como eu disse, vai ser como você vai se posicionar. Você vê que o fator, eu te provo que o fator determinante não foram os leões, porque daqui a pouco o rei manda chamar o pessoal que fez a caveira do Daniel, para tentar jogar e jogar ele na cova dos leões. E está no versículo 24 que diz, e ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e aí aquela coisa que eu falei para você no começo hoje, né? Terrível, né? E lhes migalharam até os ossos. Você vê que caiu um monte de gente naquela cova, e ninguém sobrou para contar a história. Aliás, eles não conseguiram chegar no chão da cova. Pergunto, o leão estava faminto ou não estava? Os leões estavam famintos. Então você vê que o fator determinante não é quem cai lá dentro, mas é quem reage. Aliás, como, essa é a palavra, né? Como você reage diante da situação. Aí eu lembrei de uma coisa que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Então eu estou pregando isso hoje para todos vocês. Você que está em casa me assistindo também. Como tem sido a tua reação quando você sabe de um diagnóstico ruim que a medicina lhe deu? Como é que você se posiciona quando você sabe de uma demissão? Ou que você foi lançado um decreto contra a sua fé? Como é que você se posiciona? Você fica quieto ou você é aquela pessoa que enfrenta de janela aberta? Você é aquela pessoa que não muda como Daniel. Daniel ficou firme. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus nunca vai deixar uma pessoa do tipo, do calibre de Daniel ser esmigalhado pelos leões, nem você com essa doença. Só que de vez em quando o nosso posicionamento é outro.
A gente se assusta. Olha só o que diz agora em Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você vê que essa palavra, se te mostrares, ela é condicional. É como se eu traduzisse para você melhor esse versículo, você entender. Conforme for o seu posicionamento de frouxidão, de fraqueza, a sua força vai ser insuficiente. Em outras palavras, você só vai vencer essa situação que você está enfrentando ela, conforme você se mostra, conforme você se apresenta, conforme você se posiciona. É isso que esse versículo está dizendo. Conforme você se posicionar, é o que vai acontecer contigo. Em Daniel mesmo, capítulo 3, nós temos os amigos do Daniel, que eu já falei deles. Vamos lá, Daniel capítulo 3. E hoje eu não vou pregar a história toda. Eu estou pegando só aquela parte que chama atenção. Daniel capítulo 3, versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não serve, nem estátua de ouro que levantaste adoram. Aqui já não é o Daniel. O Daniel, ele não mudou, ele continuou orando e até foi para um quarto onde tinha janela aberta, para mostrar que ele não ia mudar. Então você vê que o Daniel é uma pessoa que não mudou. Já eles fizeram uma coisa bacana, Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga assim comigo, não fizeram caso. E era uma coisa séria também. Porque se não se prostrasse diante daquela estátua do Nabucodonosor, tinha outra ameaça. Aqui não tinha decreto, não tinha lei, não tinha nada. Mas tinha o quê? Que se não se prostrasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas eles não fizeram caso. O que significa isso? Não deram muita moral. Não deram muita atenção. A gente dá muita atenção quando surge uma coisa diante dos nossos olhos. A gente dá muita atenção para coisas que nós escutamos. Então, quando eles escutassem a buzina, a pífaro, a gaita de foles, a sambuca e tal, quando eles escutassem aquilo ali, eles tinham que dar atenção. Eles tinham que dobrar o joelho quando eles enxergassem aquilo que eles estavam vendo. E a gente dá muita atenção para aquilo que vê. A gente dá muita atenção. Já o Sadraque, a Mesaque e a Abednego não fizeram caso. Põe o comecinho do versículo ali, diz, e não fizeram caso de ti, aqui, sublinha para eles aí, e não fizeram caso de ti. E aí mandaram chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho forte a reação deles, que quando manda chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego, no versículo 16 eles respondem na cara do Nabucodonosor, do cara lá com a estátua e tal. Eles responderam e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei: não necessitamos te responder sobre esse negócio. A gente não vai responder porcaria nenhuma. Você vê, estão afrontando. E aí diz, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar dele, e nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, rei. E ele diz assim, e se por acaso não livrar, e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e a estátua de ouro que tu levantaste não adoraremos. Em outras palavras, eles afrontaram e eles ficaram firmes. Mais um caso que aparentemente muita gente deve ter falado, quebrou a cara. Por que eles pensaram que quebrou a cara? Porque eles chegaram a cair na fornalha de fogo ardente no versículo 23. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Alguém pode ter, quem sabe, cutucado e falar assim, viu, seus burros? Era só ter dobrado o joelho. Mas olha só a reação de vocês, olha a atitude de vocês. Vocês podiam não ter passado por isso. Eu acho que tem gente até que virou a cara. Ixi, caramba, já queimou. Porque aqueles dois homens que eram fortes e que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram e morreram na hora. Na hora. Só que daqui a pouco o Sadraque, Mesaque e Abednego cai lá dentro, e nós já conhecemos a história, que mais uma vez o sobrenatural aparece no versículo 25. E respondeu e disse o Nabucodonosor: eu porém vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nós vimos aqui, o fogo foi o fator determinante? Foi o fogo? Não, o que foi o fator determinante? Porque teve pessoas que caíram lá dentro e queimaram. Qual foi o fator determinante? Claro, a reação
diante daquilo ali. Então eu estou observando aqui na Bíblia Sagrada, que para Deus aparecer aqui na terra com o sobrenatural, para Deus se manifestar com milagres, tanto Jesus apareceu na fornalha de fogo ardente, o anjo foi enviado na cova dos leões. Para Deus aparecer, Ele não olha para o problema quando você é atacado, Ele olha para você. Deus está olhando para mim, como que eu estou reagindo. Deus está olhando para você, como é que você está se posicionando, como é que você está manifestando a sua fé nesse momento. Se você é uma pessoa firme ou se você é uma pessoa que está afrouxando. Se você for ver isso aqui que eu estou pregando para você, até agora, Jesus ensinou no Novo Testamento. Se você quer vencer, Ele explica. João 16:33, você conhece. João 16:33. Eu sei que não é fácil. Você sabe que na hora que você é afrontado e você vê uma fornalha de fogo, você imagina, irmão, morrer comido por leão já é bravo. Agora morrer queimado deve ser pior ainda, irmão. Né? Me perdoe, de repente faço alguém lembrar alguma coisa, mas, meu irmão, deve ser uma coisa assim, terrível. Você imagina o que não passa pela cabeça desses caras. Todo mundo se prostrava. Esse campo de Durá, ou Durã, como você queira falar, lá onde tinha essa estátua, eram milhares de pessoas que estavam lá. E ninguém ousou ficar em pé. O pessoal tudo dobrou o joelho. Você vê que a reação deles foi diferente. E a resposta de Deus foi diferente. Quando eu tenho reações diferentes diante de batalhas, Deus Ele me honra diferente. Olha só o que diz em João 16:33. Isso aqui é conhecido. Isso aqui é beabá de crente, irmão. O que eu vou falar agora é beabá. Ó. E tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ele fala agora o que eu estou pregando. No mundo tereis. É isso aí. Vai ter luta. Vai ter luta. Só que Deus Ele falou agora que Jesus falou o seguinte: vai ter luta, mas tem de bom ânimo. Se anime. Quando vier luta, nada de ficar borocochô. Nada de você ficar abatido. Eu vou olhar para a tua reação. Eu vou olhar se você vai ficar firme, se vai ficar que nem o Daniel, se não vai mudar, se vai continuar o mesmo. Eu vou olhar se você vai ser que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, se você vai ficar firme e vai encarar. Tem de bom ânimo. E é o que ele fala no final: porque eu venci o mundo. Então você viu, vai ter aflição, mas se você tiver a reação do bom ânimo, você vai vencer o mundo. Tem um versículo que esse é novo, esse eu não dei, e hoje eu vou dar para você, que está em Provérbios 18, no versículo 14. Ele é bem diferente. Eu vou pegar 3 traduções para você. Eu vou pegar a tradução a tradução revista e corrigida, eu vou pegar a NTHL e vou pegar também a King James, porque essas 3 traduções vão me ajudar bastante a você entender. A primeira diz assim, ó: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Pastor, não entendi isso aqui, nessa tradução. Então vamos para a linguagem de hoje. A vontade de viver mantém a vida de um doente. O cara não morre. Se a pessoa tiver vontade de viver, ela estiver animada, a doença está ali, mas a reação dela: eu quero viver, não morre. Mas se ele desanima, reação errada. Se ele desanima, não existe mais esperança. Provei para você agora que a doença não mata, mas o desânimo. Se você desanimar diante disso aí, acabou. Agora a King James é a mais forte de todas. A tradução da King James é poderosa, olha só. A alma bem disposta, aquela pessoa que está disposta a viver, a alma bem disposta sustenta ou sustém o ser humano durante a sua doença. A pessoa fica firme, nem parece que a pessoa está doente, nem parece que a pessoa está mal. E olha que diz agora aqui, ó: mas o espírito deprimido, reação errada, quem pode suportar? A doença vai matar esse cabra. Então eu pergunto: a doença é o fator determinante? Ou é a reação que você tem diante dela? Claro, é isso que eu estou te explicando hoje. Tudo na Bíblia Sagrada depende de como você se posiciona. Se você mesmo diante da luta está animado, se você diante da luta você não mostra fraqueza, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Olha agora em Atos dos Apóstolos 28, vamos. Atos 28, versículo 3, desculpa. Atos 28. Você viu que é texto conhecido, que a gente já conhece?
Mas a revelação é diferente. É um entendimento hoje que Deus está de olho em você. Como é que é? Estou de olho no Senhor. Como é que é? Deus está assim, ó. Eu estou só olhando para você. Apareceu lá o diagnóstico, como é que você vai ficar? Apareceu lá a situação na tua casa, como é que você vai ficar? A gente é muito reprovado na reação. Depois a gente não entende porque Deus não aparece. Deus não aparece para qualquer pessoa. Você viu que o pessoal caiu na cova dos leões lá e morreram? Você viu que os outros caíram lá dentro da fornalha de fogo ardente e foram queimados. Só que o Daniel não. O Sadraque, Mesaque e Abednego também não. Porque a atitude e a reação é diferente. Atos 28, versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, uma serpente venenosa, peçonhenta, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Aí, irmão, você tem que se preparar para isso. Porque as pessoas, elas vão sempre fazer comentários da minha pessoa e da sua pessoa de acordo com aquilo que está pendurado na gente. Se está pendurado a prosperidade, vão falar, olha lá, você viu o cara está rico. Agora, se pendurar uma doença, vão falar também, irmão. As pessoas gostam de comentar daquilo que estão vendo. Então, o relatório que as pessoas têm de mim, de você é esse. Se você está doente, vai morrer. Se você ficou curado, sempre soube que ia ficar curado. É sempre assim. Você tem que entender. O período que você está sendo atacado, atenção. O período que eu e você a gente está sendo atacado, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente não pode se abalar. Porque na hora que eu estou sendo atacado, as pessoas podem falar isso aqui, ó. E os bárbaros, pessoal da ilha lá, os nativos, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como que escapando do mar, a justiça não deixa eu viver. Você imagina, olha para o pastor, você com uma serpente venenosa na mão, e o pessoal dizendo assim, ó, vai morrer. Se imagina o que não deve passar pela cabeça de Paulo. Para e pensa um pouco. Você está com uma situação ruim, está doendo a tua mão, porque eu duvido que não doeu, e daqui a pouco o pessoal começa a olhar assim, caramba, semana passada teve um jovem aqui que foi picado e morreu. Esse bicho aí é terrível. Por exemplo, essa época do coronavírus aí, né? Essa época do coronavírus. Daqui a pouco alguém contrai o coronavírus e alguém diz assim, ó, tá morrendo, hein? Tu tá com coronavírus? Meu Deus, vou te falar um negócio. Gordo, velho e doente morre. E as pessoas escutam isso? Estou certo ou estou errado? Vai morrer. E você está com aquele negócio, muitas vezes até com o diagnóstico, você vai morrer. Só que Paulo, ele vai ter uma reação diferente. E é o que eu estou falando, o determinante não é o fogo. O determinante, o fator não é o leão. E não vai ser essa serpente. Eu vou te mostrar que não vai ser, quer ver? Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Ele fez uma atitude totalmente ao contrário. Você imagina alguém falando da serpente e você com um bicho preso aqui na mão. Você não falaria assim, ó, caramba, o que é isso aqui? Você vai morrer. Ele nem escutou, nem quis escutar o que os outros falaram. Ele pegou e sacudiu uma serpente no fogo. E aí eu estava estudando essa passagem, não sei se tem alguém aqui que entende de veneno, mas me disseram, e eu estava vendo lá no estudo, até acho que foi no Wikipédia, aquele Wikipédia, né, que fala, que quando você coloca um veneno em alta temperatura, ele aumenta o poder de letalidade. Ou seja, se você colocar o veneno no fogo, aquilo ali borbulha, aquilo ali é uma coisa que vira uma coisa letal mesmo, em altas temperaturas. E ele passou a serpente no fogo. Alguém deve ter dito, ixi, agora acabou, agora não tem mais. E a Bíblia fala no versículo 6, e eles esperavam que ele viesse inchar. Esse inchar porque a pessoa que ela recebe o veneno, ela incha. A pessoa vai inchando, coagula aquele negócio dentro dela, o veneno vai coagulando e o braço incha, a perna. Você já viu alguém com veneno? No local, você já viu? O veneno levanta ou não levanta? Levanta aquele negócio, e a Bíblia diz aqui, ó, e eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo já esperado muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era. Eu te pergunto, a serpente foi o fator determinante? Mas o que foi o fator determinante aqui nesse caso? A reação. Irmão, eu estou vendo isso na Bíblia, eu podia pregar isso aqui até amanhã para você. Reação diferente, milagre. Na hora que eu começo a pegar o caminho ao contrário daquilo que está me acontecendo, não me abato, não escuto os outros,
sacudo o negócio, não aceito, me levanto contra. Nessa hora você vai ver o sobrenatural se manifestando. Agora, se você pegar o caminho da reação igual dos outros, se você pegar o caminho que todo mundo pega, do medo, do pânico, do pavor, se você pegar esse caminho, não vai mudar a tua história, você vai ter o mesmo resultado. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando aqui? Vamos pegar mais um caso só, já vou orar por você. Está gostando ou não? Isso aqui é top, irmão, isso aqui é demais, isso aqui é Bíblia. Olha só, 1 Samuel agora, vai lá. 1 Samuel 17, versículo 32. É isso aí? É. Você sabe que eu ia pregar, mas daí vai demorar muito, eu não quero demorar muito hoje. Você sabe que eu lembrei, na hora que eu estava pregando hoje, eu lembrei do Elias. Você lembra que ele estava para enfrentar 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E o pessoal estava lá fazendo feitiço para o demônio baixar. E aí daqui a pouco ele olha, imagina, irmão, só estava ele de profeta. Só tinha ele. E os endemoniados tudo na frente dele. Tudo com gilete, espada, faca, aquele negócio, facão. E ele olha para o pessoal assim, ele dobra o braço e fala assim, ó, vocês estão fazendo. Eu até cheguei a anotar essa passagem aqui, ó. Eu acho que está lá em 1 Reis 18, 27. Eu não vou pregar isso aqui, que senão vai demorar. Eu ia pregar para vocês, mas não vou. Olha só, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Zombava dele e dizia assim, ó, clamar em voz alta, porque ele é um Deus. Se ele é um Deus, pode ser que esteja falando, conversando com alguém, ou tenha uma outra coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, porventura uma dorme e despertará. O Elias começou a zombar dos caras. Você vê a reação do Elias e dava risada dos macumbeiros. O que faz aí, velho? Alguém deve olhar assim, fica quieto, rapaz. Mas não, a reação dele foi diferente. Daqui a pouco Elias chega lá, ele clama, desce fogo do céu. A reação, mais uma vez na Bíblia Sagrada, é o fator determinante. É o fator surpresa. Você sabe que ninguém estava esperando que Paulo sacudisse aquele bicho. Ninguém estava esperando que Daniel fosse lá orar num quarto de janela aberta. É um fator surpresa, entendeu? É determinante, mas é uma coisa que você olha e diz assim, não, essa pessoa vai fazer um negócio desse? Não pode ser, vai fazer um negócio. E ali Deus honra, irmão. E como Deus abençoa. Você quer ver agora esse episódio aqui, ó? 1 Samuel 17, 32, vamos lá. Dá um glória aí, irmão. Vocês estão muito quietos, vocês estão me olhando assim com uma cara, eu estou escandalizando vocês? Não, isso aqui é Bíblia, irmão. Se você não pode ficar desse jeito aí, meio bobão, meio besta aí. Coronavírus. 1 Samuel 17, 32, olha o que diz. E disse Davi a Saul, olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Agora eu vou ler o próximo versículo e vou te explicar. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, homem de guerra desde a sua, e ele já é homem de guerra desde a sua mocidade. O que aconteceu? O Davi era um menino ruivo, né, todo sardentinho, vermelhinho, e que ele chegou na batalha e já fazia 40 dias que o pessoal fugia. 40 dias, a reação normal de todos. A reação normal de todos. O pessoal comentava do Golias e fugia, e se escapava. E aí vai lá, que lá tá louco, eu vou lá nada. E 40 dias, e o Golias desafiava e nada. Daqui a pouco chegou o Davi. E o Davi, ele vai em cada pessoa. Vem cá, eu quero ir para a batalha. E o próprio irmão dele falou, seu presunçoso, você veio aqui só para zombar da gente. Faz 40 dias que esse cara está desafiando a gente, você vem aqui dizer, mas quem é esse incircúnciso filisteu? Cala a boca. Aí o Davi foi com aquele temor dele, chegou nos ouvidos do rei. E esses dias eu falava aqui na igreja, eu preguei aqui, que trouxeram a notícia para o rei, né? Rei, encontramos alguém, um nobre cavalheiro que quer lutar, um guerreiro que quer lutar contra o Golias. Mas traz ele agora. Daqui a pouco entrou o Davi na tenda dele. Oi, rei. Tudo bem, sim senhor. Diz assim, vai lá moleque, chamar o guerreiro. Sou eu. Você já imagina que lasqueira, irmão? O Saul deve ter olhado assim, tu é o guerreiro? Aí ele disse, não. Só faltou ele falar, né? Pode isso, Arnaldo. Pode, não
pode ser tu. Tá, mas daí o que acontece? O Davi começou a explicar. O Davi contou um monte de história. Ele contou a história que ele tinha matado o leão, tinha matado o urso, que tentou matar lá a ovelha do pai dele. E daqui a pouco acabou convencendo o rei. Só que o rei tentou dar uma ajuda para ele, né? Porque no versículo de 38 diz assim, ó: e Saul vestiu a Davi da sua veste e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Você vê, ele nunca tinha ido para uma batalha que nem essa, nunca tinha experimentado aquilo. E olha só o que diz agora aqui, ó: então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha para mim. Aí ele vai lá no rio, pega e escolhe 5 pedrinhas, aquelas redondinhas de rio, sabe? Aquela que a água vai rolando as pedrinhas, elas ficam redondinhas. Ele pega 5 pedrinhas, coloca no alforje do pastor, vai até o Saul com barulhinho, com as bolinhas. E ele disse: vou lá agora, rei. Você imagina a loucura, irmão. Pensa. O que você falaria? Você dizia assim, ó: tô lascado. Ele vai perder, ele vai tomar uma tamancada, esse cara vai ser esquartejado, vai pegar a espada, vai cortar ele no meio. Mas ele foi. Só que o Davi fez uma coisa, nesse versículo aqui, no 48, que ela é demais. O versículo 48, fala comigo, é poderoso. Porque o 48 é o fator determinante da vitória, é o fator surpresa. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, grita comigo e lê: apressou-se Davi, lê para mim, mais alto, e correu mais alto. Quem tinha feito isso nos 40 dias? Ninguém tinha tido essa reação. Ninguém tinha ido contra. E eu acabei descobrindo, se você for meditar bem, você vai notar que o Davi ele foi pedindo com todo respeito para o irmão não ouviu. Foi lá, conseguiu chegar diante do rei. Só que se não tivesse rei, se não tivesse irmãos, e ele visse aquele cara, como ele viu o leão e o urso, ele ia parar? Não. Então ele foi lutando para falar com as pessoas com todo respeito. Quando liberaram ele, ele correu o combate, ele enfrentou. E aí você já sabe a história. No versículo 49 diz: Davi meteu a mão na alforje, tomou dali uma pedra. Deve ter sido uma coisa de cinema. Deve ter sido um negócio de você ficar olhando assim, ó. Ele metendo a mão na alforje para pegar uma pedrinha e meter na bolhadeira, porque não era funda igual aquela que a gente conhece. Ela era uma funda assim de bolhar. É aquela funda que tem uma mão de couro, tem uma listra de couro, e assim no finalzinho tem aquela coisa. E ele começou a bolhar. Meteu a mão no alforje, com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Ou seja, o Golias nem chegou perto de Davi, mas nem encostou. E ele caiu, e aí quando ele cai, no versículo 51 diz: e Davi correu. Então o Davi ele tinha essa questão de correr, ele tinha essa questão de ir para cima, né? Enfrentamento. E pôs-se em pé sobre o filisteu, que ele já estava deitado no chão, tomou a espada, tirou da bainha, matou e cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Fator determinante é o Golias? Não é a reação. O fator determinante é a cova dos leões? Não é o leão, é o Daniel, é a reação dele. O fator determinante é a fornalha de fogo ardente? Não, é a reação do Sadraque, Mesaque e Abednego. O fator determinante é a serpente? Não, foi o sacudir de Paulo. O Golias foi determinante? Não, o que foi determinante foi o único que correu para a batalha e derrubou. Esse é o grande segredo. O grande segredo é esse: não pegue o caminho dos outros. Não pegue o caminho dos outros. Principalmente quando você vê a pessoa amedrontada, você vê a pessoa assustada, você vê as pessoas assustadas diante de afrontas. Pegue o caminho de quem tem fé, pegue o caminho de quem crê. A Bíblia Sagrada não deixou esses heróis na Bíblia Sagrada por acaso. Deus permitiu deixar para dizer para mim e para você: esse é o caminho que eu vou te honrar, esse vai ser o caminho que eu vou aparecer. Vou enviar um anjo e não vai comer você, o leão não vai comer você. Eu vou aparecer junto contigo no fogo. Não vai passar veneno nenhum de serpente.
E quando você jogar uma pedra, eu vou direcionar ela e vai pegar na cabeça do teu adversário. É isso que Deus está mostrando hoje para a gente. É a tua reação que é o fator determinante, e não aquilo que está vindo contra você. Aquilo que está vindo contra você não é páreo para o Deus que você serve. Só que quando surgir a situação, ele não vai olhar para o coronavírus, ele vai olhar como você está enfrentando ele. Como? E não quem? Como? Como que você vai olhar para ele? Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Dá um aleluia aí. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Essa foi aquelas mensagens do pastor Mike que você gosta, né? Aquelas de dar glória, de virar cambalhota, né? Aquela de você dizer assim, aleluia. Né? Você tem que parar de ser frouxo, irmão. Essa é a verdade. Está muito frouxo. Frouxo, Deus não atende frouxo. Deus atende macho espiritual. Pessoa que não rói a corda, né? Não fica roendo a corda. Não fica frufruzinha. O negócio é ir para cima. Deus vai honrar você. A gente não vai ficar procurando Golias para lutar, mas se ele aparecer, a gente vai dar um jeito nele. A gente não fica todo dia assim, me joga na cova dos leões, Deus. Você não vai ficar procurando isso, mas se um dia você for jogar, Deus vai livrar você nela. A gente não fica procurando, sabe? A gente não fica procurando doença para enfrentar, mas se ela surgir, eu não vou mudar. Eu vou continuar 3 vezes durante o dia agradecendo a Deus. Não sei se você notou, mas o Daniel, ele não pediu ajuda para Deus, ele continuou fazendo as mesmas orar. Ele agradeceu, dava graças diante de Deus. Orava e agradecia, Senhor, obrigado. Mas vai fechar a janela? Para que fechar a janela? Você vai ser morto. E seja, eu não vou mudar com Deus. Esse é o grande resultado, pessoal, que eu estou pregando hoje. As reações são os fatores surpresa e determinante. Você tem que entender que o diabo tem coisa que o diabo não está esperando que a gente faça. O diabo está esperando que você seja de fogo de palha igual todo mundo. O diabo quer que você seja fogo de palha. E Deus está dizendo, não, esse vai fazer um negócio diferente. Diga comigo, vamos zombar dos profetas de Baal. Vamos zombar ou não vamos? Vamos, e quando você clamar, desce fogo do céu, porque você deu risada da cara do diabo. Quando você dá risada da cara do demônio, desce fogo do céu que te ajuda. Não faz caso. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram caso. Essa estátua do demônio aí, estou fora. Amém? Vamos orar agora, pessoal? Quem é que está com vontade de orar agora? Pastor, estou quase mastigando já o calcanhar do diabo aqui agora. Amém? Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por esta palavra hoje. O Senhor está olhando para a nossa reação. O Senhor está olhando para a nossa atitude. O Senhor está olhando agora para esta mulher, para este homem, e nós estamos aqui na fé, nós estamos aqui crendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus magnífico e tremendo. Nós sabemos que a nossa reação é o fator determinante, e não só determinante, mas é o fator surpresa, porque ninguém está esperando essa reação, ninguém está esperando essa atitude, ninguém está esperando que você venha tomar essa posição, mas agora você está tomando, agora você criou fé, agora você criou convicção, agora você criou certeza, agora você está para cima, agora você está para frente, e agora você vai fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai bater de frente agora contra o Nabucodonosor, você vai fazer que nem Daniel, você não vai mudar, você vai continuar o mesmo. Agora você vai fazer que nem Paulo, você vai sacudir esse negócio, para que esse negócio solte do teu corpo. Você vai orar agora, e você vai fazer que nem o Davi, você vai correr o combate, corre o combate, corre o combate, corre o combate. Não fica fugindo, igual todos fugiam, fazia 40 dias e todos fugiam. E eu lembrei de alguém agora, levante as mãos bem alto aos céus, que eu lembrei agora. Gideão. Todo mundo ia para a caverna, todo mundo ia para a cova, todo mundo. Mas o Gideão foi lá e começou a malhar o trigo no lagar. Reação diferente, atitude diferente. Quando ele começou a malhar o trigo no lagar, o anjo apareceu e disse: vai nessa tua força, vai nessa tua força, Gideão. Vai que eu serei contigo, livrarei o povo de Israel da mão dos filisteus. Meu irmão, essa é a reação. Essa é a reação.
vou batalhar, eu vou para a guerra, eu vou para cima, eu não vou aceitar a circunstância. Chegou a hora, meu irmão, chegou a hora, minha irmã, chegou a hora de você sacudir, chegou a hora de você levantar, chegou a hora de você derrubar esse Golias. Fale bem alto comigo: Golias não é o fator determinante. Diga: o fogo não é o fator determinante. Leão não é o fator determinante. Serpente não é o fator determinante. Bate no peito e diga: mas a minha reação é. Isso, a tua reação. É como você vai viver isso. É como você vai encarar esse negócio. É como você vai se manifestar. E agora você vai ordenar que esse mal saia da sua vida agora, vai. Pode ordenar agora: sai da minha vida, praga. Sai da minha vida, coisa do inferno. Sai da minha vida, coisa do diabo. Hoje é a terça-feira da retomada. Hoje é a santa ceia da retomada. Tudo que o demônio bagunçou no primeiro semestre, vai tudo voltar pra gente agora, na nossa mão. Eu vou voltar a fazer campanhas evangelísticas. Essa igreja vai voltar a entupir agora. Ela vai ficar lá entupida até o outro lado da rua de tanta gente. Meu Deus, eu tenho certeza que tudo agora nesses próximos 6 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, luta. Subimos a montanha. Agora vai vir julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos descer a montanha, contando testemunho. Contando testemunho. É a santa ceia da retomada. É a santa ceia que vai voltar tudo para as minhas mãos, para as tuas mãos. Oh, guerreiros, se levantem, se coloquem de pé, porque essa obra do diabo já caiu por terra. Levanta a mão. Eu nasci para vencer. Isso. Vou acreditar que os sonhos podem apagar. Luta pela fé, conquistar. Sou filho de Deus. Eu nasci para vencer. Vai, nasci para vencer. Eu não sou derrotado, não. Eu sou mais que vencedor. Isso. Que os sonhos unidos apagar. Lutar para vencer. Pela fé conquistar. Sou filho de Deus. Nasci para vencer. Vai, canta. Nasci. Vou acreditar que os planos, os sonhos lutar pela fé. Sou filho. Nasci. Levante as mãos para cá agora. Eu lembrei de outro agora. Josafá. Josafá fez uma coisa inusitada. Ele colocou diante dos armados, ele colocou os ministros de louvor. Ele foi para uma batalha e colocou na frente o louvor de adoração e de gratidão. Ele foi colocando louvor. Ninguém esperava isso. Ninguém aguardava uma reação dessas. Mas na hora que eles começaram a ir para a guerra, cantando e louvando, a Bíblia diz que Deus entrou no meio do arraial dos amonitas, das montanhas de Seir. E na hora que eles começaram a se degladiar entre eles, eles se mataram todos eles. Deus, ele agiu, ele entrou, ele foi por causa da reação de Josafá. A nossa reação é o fator surpresa e determinante. Se você reagir diferente, vai ter algo diferente na sua vida. E você diga em voz alta comigo: Senhor, já começamos esse segundo semestre diferente, terça e quarta-feira, juntos, em nome de Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Dá um glória. Amém. Quem gostou do recado que veio de cima, pode sentar em nome do Cristo. Toma posse dessa palavra, irmão. Deus abençoe você que está em casa. Estou quase me vontade de continuar pregando, irmão. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus
Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar.